Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a utilização da fatoração para resolver equações do segundo grau. Vamos lá? Você lembra todas as ferramentas que nós temos para utilizar na fatoração de polinômios? Nós vamos usar, gente, ferramentas, agora é a hora de utilizar elas. E a partir dessa equação, dessa expressão reorganizada, nós vamos conseguir encontrar a solução sim de uma equação, tá bom? Então vamos lembrar algumas ferramentas aqui que são bem importantes. A fatoração pelo fator comum, ou seja, você olha a expressão e dá uma olhada se existe um fator comum a todas as parcelas. Aqui eu tenho 3x, né? O 3 está aqui no meio do 12, 3 vezes 4, e aqui também. E o x também está em ambos. Colocando 3x em evidência, sobra 4x menos 1, quando você coloca a parcela inteira, tá bom? Eu tenho por agrupamento, quando você tem assim uma expressão, trinômio, você dá um jeito, você abre esse termo central. Reescreve o menos 5, por exemplo, aqui ó, como menos 2x menos 3. Devo 2, devo 3, devo 5. E você consegue colocar em evidência, ó. Aqui eu coloquei o x e nessas duas últimas parcelas eu coloquei o 3. Repare que sobrou x menos 2 nas duas e eu posso colocar ele novamente em evidência, sobrando x mais 3. Transformei num produto que dá zero. Eu já te explico onde é que chega tudo isso. E nós temos a fatoração pela diferença de dois quadrados, quando eu tenho dois termos e os dois têm raiz quadrada. Presta atenção nisso, ó. Raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada de 25, 5. Então nós escrevemos, ó, a raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo, vezes raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo. A gente apenas intercala os sinais, em um mais e no outro menos. E pelo trinômio quadrado perfeito, que nós temos a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então você extrai a raiz quadrada e escreve com o sinal central. Esse termo aqui tem que ser 2 vezes esse cara vezes esse. 2 vezes 5x, 10x. 10x vezes 3, 30x, tá bom? Essa é a fatoração pelo trinômio. Então, a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do terceiro termo e no meio o dobro do produto entre essas duas raízes, tá bom? Então, um exemplo para você entender. Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões desse terreno? Então, organizando as informações, eu tenho que a largura é 28 a menos que o comprimento. Se o comprimento for x, a largura vai ser x menos 28. E eu tenho a área base vezes altura, substituo cada informação aqui. E eu tenho uma equação, onde eu posso resolvê-la, ó, aplicando a propriedade distributiva, x vezes x e x vezes 28. E daí passo o 1.100 para o outro lado, menos 1.100. Eu tenho uma equação igual a zero para resolver, então eu preciso resolver isso aqui. Mas você repare que 1.100 não é um número quadrado perfeito, eu não consigo extrair a raiz. Então, não posso fazer dessa forma pelo trinômio. Vou ter que fazer por agrupamento, que é desmembrando o termo central. Então, para desmembrar o termo central, uma dica é, procure dois números que somados dão menos 28 e multiplicados dão o terceiro termo, menos 1.100. Então, nesse caso, os números são menos 50 e 22. Então, eu vou trocar o 50x por isso, ou 28x por menos 50 mais 22. E eu coloco em evidência, ó, aqui eu coloco x, sobra x menos 50. Aqui você coloca o 22, vai sobrar o x menos 50. O mesmo termo, gente. Coloca ele na frente, sobra o x mais 22. Um produto que dá zero. Perfeito, quando você tem um produto que dá zero, significa que uma das duas parcelas tem que ser zero. E é assim que a gente resolve, ó. A primeira parcela é zero ou a segunda parcela é zero. Equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Passo o 50 para o outro lado, o menos 50, fica x igual a 50. E aqui passo o 22, fica menos 22. O único problema é que x é uma medida de um terreno, então não pode ser negativa, tá bom? Então a gente vai ficar com a resposta apenas positiva. Como ele quer as dimensões do terreno, se x é 50, a outra medida é 50 menos 28, ou seja, é 22 metros. Então as dimensões do terreno, 50 e 22 metros, ok? Então a gente usa a fatoração para resolver as equações. Tem várias ferramentas que eu posso utilizar para essa técnica.
Nesse vídeo nós falamos sobre a utilização da fatoração na resolução de equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até breve.